dom de profecia, profeta de ofício, sonhos, visão aberta, exercícios proféticos, impressões, discernimento espiritual, palavra de conhecimento, revelação, palavra de sabedoria. Você sabe distinguir, você sabe identificar, você já esteve sob a ação de alguém se movendo profeticamente? Você quer conhecer um pouco mais sobre isso? Então, esse podcast é para você. Fique até o final, porque eu estarei entrevistando e recebendo muitos insights e experiências, bem como seus próprios testemunhos de uma mulher que se entende como você vai saber já já. Por enquanto, saiba quem eu sou. É Diomari Nóbrega, eu sou escritora, conferencista, sou líder no Centro Apostólico Zoe, por muitos anos líder do Ministério Apostólico, do Ministério Profético, com muitas experiências no mover profético. Sou também professora da Escola de Profetas e em breve estarei lançando um manual para ministérios proféticos. Então, acho que você vai aprender muito com esse podcast. Agora, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações, compartilhar os seus comentários, suas impressões, suas dúvidas e enviar esse podcast para aqueles que podem ser edificados com um assunto tão pouco abordado, que é o mover profético. Vamos lá? Quem será que está conosco? Com vocês, Estela Barros! Seja muito bem-vinda! Obrigada, Edi. Que alegria ter alguém que se move profeticamente de uma maneira tão ousada, tão corajosa, tão poderosa para a glória do Senhor. Seja bem-vinda. Se apresente para quem está nos acompanhando. Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Estela Barros. Sou casada com Renan Duarte. Muitos conhecem como Rom Barbosa. Atualmente eu sou personal trainer, mas também sou decoradora e sou profeta de ofício. Aí, já entregou o que eu ia perguntar. Sou profeta de ofício. Como é para você se apresentar como profeta de ofício em uma cultura evangélica que às vezes não é muito bem visto você dizer sou profeta? Não sei, você já foi tida como alguém que está querendo ser metida, orgulhosa, soberba, porque está dizendo que é profeta? Você já se sentiu constrangida de dizer, o que você é? Sou profeta de ofício. Como é que é isso? Como é que você se sente se apresentando assim? É um pouquinho difícil, né? A gente não entrega para todo mundo, a verdade é essa. Agora estou entregando para as nações. É sobre isso. Sobre isso. E a gente sente que não há um reconhecimento, assim, profeta. E muita gente não sabe nem o que quer dizer, né? Sim. Mas você tem a convicção de que esse é o teu chamado. Tenho uma plena convicção de que eu nasci para isto. Como é que você acessou essa revelação? Por exemplo, você disse agora, eu já nasci para isso. Então você já nasceu numa família de profetas que já te ensinaram como era o mover profético. Você cresceu ouvindo falar sobre o profeta de ofício e você já foi se vendo pequenininha como esse profeta, já desenvolveu os dons. Enfim, como é que foi isso? Se nasce profeta? Você nasceu profeta? De forma alguma. Não nasci no lar evangélico. Na verdade, toda a minha família é católica. E foi desenvolvendo aos poucos, né? Um processo. A revelação do propósito foi algo gradativo, né? Quando eu me converti, é como se uma chavezinha tivesse sido virada, né? Você se converteu com que idade? Mais ou menos ali em 2016. Tá. Não sei mais ou menos a idade, porque eu não vou revelar a minha idade. Isso aí. Viu? Por favor. A carinha de 25. Mas ali por volta de 2016 foi que eu decidi buscar ao Senhor. E também foi um processo gradativo, porque como eu não tinha pessoas na minha família que fossem me indicar o caminho por onde ir, para onde ir, o que fazer nesse processo de conversão,
que foi muito sozinha. Eu decidi buscar o Senhor e buscar a igreja mais próxima da minha casa. Peraí, calma. Porque me lembra também, o meu também foi um processo muito sozinho, embora eu tivesse Paulo. Sim. No seu caso foi só você? Só. Não teve ninguém? Somente. Como foi isso, Estela? Então, no belo Réveillon, eu tinha um paquerinha que eu estava esperando quando saísse do serviço, porque eu trabalhava nessa época em muitos eventos, e eu estava trabalhando nesse Réveillon e acabou que uma amiga que estava trabalhando comigo também deu um pitu, como a gente fala aqui, né? E acabou que se encontrando com esse meu paquera, e quando eu flagrei, eles estavam juntos. Então, naquela hora ali, eu fui tomada de uma ira que eu só queria agredir. E aí eu escutei uma voz que disse, se você for, você vai ser processada. Eu não sabia de quem era a voz, de onde vinha a voz. E ali a ira foi contida. É como se eu tivesse sido paralisada. Eu acredito que foram anjos que me seguraram realmente para não cometer aquele ato de violência. E eu só fazia gritar, era a forma como eu botava para fora. E aí, no outro dia, outra menina que também fazia cerimonial comigo, em outros eventos, que era o casamento, no caso, ela era cerimonialista, ela cometeu suicídio. Então, ali eu disse, Senhor, eu não quero mais isso para mim. Era uma realidade de vida que estava estampada, que era desilusão, é traição, é morte. Então, para onde eu vou a partir daqui? O que é que vai ser do meu amanhã? E ali eu disse, eu vou buscar o Senhor, eu vou buscar Deus. Então, assim, eu não conhecia a pessoa de Jesus. Só falava assim, eu quero buscar Deus, 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 Deus. E eu morava, na época, uma esquina depois da Presbiteriana de Tambaú. Uau. E eu comecei a frequentar lá, domingo, ia sozinha, me arrumava. Quando eu ia saindo, minha mãe falava, você vai para onde? Eu disse, eu vou para a igreja. E agora você está indo para a igreja? Eu disse, estou indo para a igreja. Enfim, aí peguei uma Bíblia da minha irmã, que era de uma adolescente que ela tinha ganhado há um tempo atrás. E ali eu comecei com a fome e sede pela palavra, me trancava no quarto, ficava botando música, que eu chamava de música na época, né, mas eram louvores, e o Senhor já falava comigo na palavra. Que coisa linda. Inclusive, uma situação, está bem próxima já, porque eu sempre lembro. Eu sou colérica, né? E aí, um pastor, que eu não lembro o nome, sempre me fala, mas eu esqueço, um pastor que era da presbiteriana, disse assim, queridos, estamos chegando na Páscoa. E até lá eu gostaria de desafiar vocês a lerem o Evangelho de Lucas. Eu disse, quem é esse pastor? Eita, desculpa, derruba o negócio aqui. Quem é esse pastor para me desafiar aqui? Pois eu vou ler. Pronto, foi a isca de Jesus. Então, comecei a mastigar o Evangelho de Lucas. E eu sou apaixonada, né? Porque, enfim, aí, nesse processo ainda eu estava um pé no mundo e um pé na igreja. Porque eu não tinha onde me firmar, porque eu não tinha relações de amizade, eu não tinha pessoas que me segurassem, a comunhão, não existia nada disso. Eu só ia buscar e no meu momento com o Senhor. O que eu acho impressionante é como se não, pelo seu testemunho, Deus realmente foi com você e foi te conduzindo. Sim. Era você e ele. Era. Porque quando você não tem uma família que te dá apoio, normalmente a gente tem ali nossos momentos de fraqueza, aí tem uma mãe, um pai que, vamos, você vai. Isso. Você não tinha ninguém. Nada. Então não tinha um grupo de amigos. Os amigos também, você, poxa, vou perder esses amigos. Aí você às vezes até fica, né, pelos amigos, pelas amizades. Você não tinha nada, mas é como se o Senhor estivesse ali se revelando a você e como se não, ele foi se revelando a partir da palavra. Sim. Que coisa linda. E você perseverou nessa busca. Embora você viesse de uma vida mundana, total. Como que era isso, Estela? O que é que mudou tão radical? E aí, nesse período de Páscoa, havia um grande show em Gravatá, que eu nunca tinha ido nem em Gravatá. E
as minhas amigas da época, que ainda eu estava nesse processo de desligamento dessas amizades, Sim. porque não acrescentavam realmente, eram amizades do mundo, para ir para festa, para ficar com meninos, né? E aí, vamos para essa festa em Gravatá. Inclusive, eu que incitei para a gente ir. Mas foi só comprar um ingresso que o senhor falou comigo. Não é para ir. Aí eu fiquei com aquela angústia, eu não vou, não vou. Eu disse, gente, é o seguinte, eu sei que eu fiz vocês comprarem os ingressos, mas a minha vontade é de não ir. E aí, no meu momento com o Senhor, lá em Lucas fala da passagem que havia demônios como uma multidão. É porque a linguagem lá, a palavra, eu lembro, multidão de demônios. Então, porque a linguagem da Bíblia era bem de adolescente. Sim. Então, essa expressão, multidão de demônio, para mim, ficou ali, na minha cabeça. E na mesma hora, quando eu li, era como se eu tivesse visto o show que eu ia. E só via demônio naquele lugar. Uau. Então, eu temi e tremi. E eu disse, eu não vou mais, eu não vou mais. E aí, nessa coisa que você disse, que às vezes a pessoa fica na igreja porque tem amizades, eu desobedeci e fui. Quando chegou lá, eu só fiquei de braços cruzados esperando ver os demônios. Meu Deus. E foi péssimo para mim, porque assim, eu disse, a partir de hoje, eu não piso mais nesses lugares. Porque eu sei que aqui não é mais o meu lugar. É um convencimento que vem de dentro para fora. Sim. E quando isso acontece, aí você sabe que sabe porque sabe. E às vezes as pessoas têm experiências que foram arrebatadoras, mas em outros momentos o Espírito vai trabalhando em você, te convencendo do pecado, do juízo, da justiça e te conduzindo à verdade. E aí é tão intrínseco, é tão dentro de você que você tem uma convicção que ninguém te rouba. Você não está indo por ninguém, não é uma circunstância, é uma transformação interna. Isso. Agora, o que é interessante é que nesse processo, quer dizer, você tão verdinha e Deus já te libera na palavra o entendimento da multidão de demônios, Sim. ou seja, da realidade espiritual. Sim. Como é que você começa a viver a experiência da realidade espiritual? Porque você estava ali numa presbiteriana Sim. que não aborda muito essas questões. Isso. Quando é que começa a sua primeira experiência mais próxima com a realidade espiritual? Então, minha irmã teve um relacionamento com um rapaz que era da PIB. Tá. Então, eu era do mundo, mas os jovens da PIB eram muito envolvidos com esporte. Então, quando tinha pelada, quando tinha jiu-jitsu, eu ia. Mas eu não era crente. Eu ia porque minha irmã era minha melhor amiga, minha melhor companhia. Então, eu estava ali, ó. Eu estava inserida no meio dos crentes, mas não era crente, né? Então, assim, o que é que aconteceu? Quando essa busca estava assim, era uma chama, era um fogo, era uma coisa insaciável. Que eu disse, meu Deus, aqui não dá mais. Então, eu mandei mensagem no Facebook ainda, eu usava, para um dos meninos que eu lembrava que fazia parte dessa roda de jovens, que jogava pelada e estava sempre envolvido. E aí ele me fez um convite para ir numa célula. Pronto, aí eu comecei a frequentar a célula. E aí, não tinha carro, não tinha transporte, mas eu morava ali em Manaíra, muito perto do Espaço Gospel. Então, eu disse, opa, beleza, se eu tiver carona, eu vou. Então, aí eu comecei a frequentar a primeira igreja, né? E a partir daí, eu acho que por volta, assim, de uns 4 meses, mais ou menos, eu acho que ali foi em junho ou julho, que, de fato, eu aceitei Jesus, uma pregação do pastor Martinho. Fui lá na frente e foi muito engraçado que, nessa época, ainda eu estava com um ficante. E foi muito engraçado porque o rapaz tinha marcado para ir me buscar depois do culto, onde eu me converti. Então, ele queria dar o pé, ele queria encerrar, e eu estava assim, ó, tchau, com Jesus! Assim, plena, num estado de alegria. Eu, tá certo, vai em paz, Deus te abençoe. E estava assim, não quero nem saber mais disso. Eu estava em êxtase, assim, enfim, gente. Foi um processo de conversão profundo para você. Foi um processo. E durante todo esse processo, eu perdi muito. No sentido de perder amizades, perdi
eventos, porque eu deixei de fazê-los. Você não conseguia mais sentir paz? Não. Todos os festivais eu trabalhava. Meu Deus. Micaretas. Então, eu passei a mudar a rota de fato, né? Até na questão do trabalho. E tem uma canção que diz: ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Isso aí. Você viveu essa realidade. Sim. De perder tantas coisas, como você está falando, Sim. até recurso financeiro, Sim. mas você se sentia completa, pelo que Sim, você fala aí, essa com alegria, certeza. esse senso de completude nele. Que coisa linda. E quando Jesus chegou, foi imediato essa questão da vulnerabilidade da área emocional, afetiva, relacional com homens. Foi tipo assim, vai em paz, meu querido. Né? Jesus preencheu ali de uma forma que eu não pensava mais nisso, eu não pensava em estar pecando. Eu queria, de fato, viver uma vida em santidade. Que lindo. E foi muito rápido depois daí, porque depois que me converti, comecei a ter experiências, compartilhava com uma pessoa que chegou mais perto, sabe, lá na PIB. E aí ela disse, eu tô achando que você é da intercessão. Uau! Aí a gente não tinha o entendimento de ter um corpo profético, né? Do que é fazer parte do corpo profético, que é profeta de ofício. Sim. Enfim, a gente não tinha esse entendimento, né? E aí o ministério que tinha na igreja era, de fato, da intercessão. E aí eu só sei que eu fiz um treinamento relâmpago de 2 reuniões na intercessão e já cheguei para trabalhar num congresso de 180, tendo visões assim arrebatadoras, meu Deus, o que é isso que está acontecendo comigo? E experiências fortíssimas até de guerra espiritual, onde eu comecei a ver demônios, vi anjo enorme, enfim, foi uma batalha daquelas. Então, peraí, que isso aqui a gente tem que destrinchar um pouco mais. Você era uma nova convertida. Sim. Alguém tem uma palavra de conhecimento sobre você, então tem ali uma intercessora, ou traços de alguém com um chamado para intercessão, Sim. que está muito relacionado ao mover profético. Sim. E você, então, já entra com um mini treinamento intensivão. Você já se vê na realidade da batalha espiritual. Isso. Você chegou a ver as entidades, os demônios. Você sentiu medo, você sentiu pavor, ou ali você já sentia isso? Como é que você se sentiu? Tá. O desconhecido assusta um pouco, né? Primeira vez que você vê, aí você descreve e alguém vai ali ajudar você nessa questão da interpretação, né? Mas eu comecei a ver anjo e demônio na mesma proporção. Então, era uma realidade de mundo espiritual totalmente aberta, mas desconhecida ali, né? Sim. E a coisa vai se familiarizando e as emoções vão se aquietando mais, né? Sim. E aí você consegue lidar melhor com essa realidade espiritual. Isso. Você percebe, Estela, que na psicologia diz assim, quando você tem medo de algo, você não deve fugir disso. Você precisa ser exposto àquilo que te dá medo, porque à medida que você for exposto, essa exposição vai removendo o medo, você vai ficando mais tranquilo de lidar com aquilo. Eu não sei qual é a palavrinha técnica que se usa, Sim. mas eu acredito que no mundo espiritual também funciona assim. Então, você era nova na fé, você não tinha essa realidade, e você fala que daqui a pouco você está vendo anjos e demônios proporcionalmente do mesmo jeito. Mas você vai, as emoções, você fez esse gesto, né? Vão se aquietando ali, se regulando, e você passa a não ter tanto medo. Ao contrário, você já começa a lidar com aquilo. Isso. Quando é que isso mudou, passou para um outro nível? Entre você ver e comunicar, e de repente você ver e se perceber no meio dessa batalha? Eita. Ou não precisa precisar exatamente o ponto exato, mas assim, aconteceu essa mudança ou nunca aconteceu? Então, seu mover profético é mais observando e
compartilhando o que está vendo, ou você se vê nessa realidade, dentro dessa realidade, de repente começar a fazer uma declaração com o escudo, ou com uma espada, ou até com um exercício de autoridade, e ver as entidades respondendo àquela sua intervenção. É nesse sentido a minha pergunta. Sim. Eu acho que foi um processo também. Até porque a forma como a gente se movia lá não é a mesma forma como a gente se move, por exemplo, na Zoe, né? Existiam coisas a serem feitas, a declaração da palavra, por exemplo, a adoração, só que a gente fazia com base em conhecimentos que até uma pessoa que foi para a Ezenet trouxe, né, que era a líder na época, e a gente ficava como se fosse numa defesa, observava, mas não reagia, digamos assim. Sim. Mas aí, a partir das nossas experiências na Zoe e do que o Senhor revelou, a coisa de ser só defesa e observação passou a ter uma reação diferente, né? A questão do que se estava vendo, não só de defesa, mas também na questão de atacar. E você já se viu atacando? Já. Mas para dizer assim, em qual momento realmente essa coisa do atacar está muito mais relacionada ao meu período na Zoe. Entendi. Né? E nesse atacar você já se viu tanto exercendo autoridade contra a entidade, como libertando vidas. Sim. Como foi sua primeira experiência, por exemplo, libertando uma vida? Gente, já virou meme isso. Porque inclusive, ponham como águias. Meu Deus! E aí, com a separação dos atendimentos, né? A nossa líder, Carla Barros, disse, eu estou colocando umas pessoas para você atender que são bem tranquilas. Aí eu disse, tudo bem, eu vou. E no meu primeiro atendimento, perguntei como é seu nome. Certo, e suas queixas, o que você gostaria de atender? A senhora é casada? Como é o nome do seu marido? Quando a pessoa foi responder o nome do marido, ela manifestou na minha frente. Meu Deus. Então, assim, no meu primeiro atendimento, gente, E como é que você reagiu a isso? Você não era do Ministério de Libertação? Não era do Ministério de Libertação, acho que eu fui forjada ali mesmo, na base da emoção. Minhas pernas tremiam muito, porque era um misto de eu sabia o que precisava ser feito, mas foi a queima-roupa. Então, a emoção e brigando ali, né? Do que fazer, e a dúvida, e dava ordem de comando, e amarrava, e o intercessor me ajudava, porque ele tinha muito mais experiência, graças a Deus, mas não era uma coisa tão fácil de liberar a pessoa. Então, foi, assim, bem difícil primeiro. Eu soube que foi uma liberação bem violenta, né? Isso. A pessoa jogou cadeira, quebrou a mesa, enfim. Então, ali foi a queima-roupa mesmo, hein? Naquele momento, você estava vendo a atuação que estava sobre ela ou não? Por quê? Porque em outros momentos você via a realidade do mundo espiritual. Ali liberando, você também via a realidade ou era mais porque a gente ouve, vê as feições da pessoa mudando? Não, eu conseguia ver mais as feições, mas eu tinha esse discernimento de uma movimentação espiritual muito grande no lugar. Inclusive, a gente pedia muitos anjos para estarem ali conosco e eu conseguia ver os anjos, mas não conseguia ver as entidades. Era, assim, a minha impressão, vou dizer assim, era como se estivesse dentro dela mesmo. Sim, porque foi um caso de possessão. Então, por isso que você não via, porque estava dentro. Isso. Mas você viu os anjos sendo enviados pelo Senhor. Isso. Quais experiências, tem alguma experiência que você lembra de momentos em que você pediu anjos e esses anjos chegaram e teve uma mudança ali naquela realidade, fosse de batalha, fosse de libertação, fosse num atendimento? Tem algo aí que você lembra que é marcante? Eu sei que você tem muitas experiências, né? Jesus, agora chega aqui para lembrar, Espírito Santo, me ajuda. Então, a minha última experiência com anjo é no último evento que nós fizemos agora, no Acampa Dentro. Né? Uma pessoa, eu estava ministrando sobre outra pessoa, fora do contexto, e uma pessoa estava tendo uma visão de corrente sobre a Zoe. E aí você me chamou, Estela, vem aqui. Pergunta ao Senhor onde é que estão essas correntes, né?
E eu orei e consegui ver onde estavam as correntes. Eu disse, as correntes estão nos pilares. E eu vi mesmo a corrente amarrando o pilar. E aí eu pedi anjos. O Senhor envia anjos para estarem quebrando essas correntes. E aí tive a visão também desses anjos com marretas imensas. Um anjo enorme em cada pilar e quebrando com marreta essas correntes. E eu estava um pouco afastada, mas uma pessoa disse, eu vi anjo em cima do pilar e eles quebraram as correntes. Aí disseram, quebraram as correntes. Então, foi uma questão de vendo e testificando, Sim. né? E aí uma pessoa, até essa, falou assim, eu vi com os anjos como se fosse com um martelo na mão. Aí mas era algo maior. Eu disse, era uma marreta. Ela disse, isso, uma marreta! Então, essa foi a última experiência. Eu vou falar Sim, assim, porque tá tão... O acampamento foi agora no carnaval, né? Sim, Então, a mais recente. é isso. E aquela pessoa, ele diz que, de repente, ele começa a ver as correntes, mas era como se puxando ele para baixo, e era tão forte que ele não conseguia se levantar. Então, imagine, ele ficou encurvado, e ele não levantava, e mandaram me chamar, e ele disse, eu não consigo, e é muito forte, é muito forte. Ele estava realmente, assim, em angústia, alguém que tem uma Sim. experiência com o mundo espiritual, mas ao chamar aquelas pessoas que se movem profeticamente, você ali já foi tendo visão, o outro foi tendo confirmação, Isso. e ele viu realmente essas correntes sendo destruídas e ele consegue se levantar. Ou seja, o exercício profético, ele é muito poderoso. O exercício profético tem um propósito dado pelo Senhor. Sim. E ele é muito usado na guerra espiritual, sim, na batalha espiritual. Muitas vezes você teve a revelação, você teve a palavra de conhecimento sobre qual era a ação, qual era a entidade que estava ali por trás. Ele é muito importante. Mas o profeta em si, que não é só aquele que está no exercício profético, a palavra chega a dizer que o Senhor não vai fazer coisa alguma sem revelar aos seus profetas. E você começa esse podcast falando que você entende que você é uma profeta de ofício. Então, explica para quem está nos assistindo, primeiro, qual é a diferença de se entender um profeta de ofício ou alguém que tem o dom de profecia e que pode, em alguns momentos, se mover profeticamente. A diferença é porque aquele que tem o dom profético é o dom que é dado pelo Espírito. Aquele que possui o Espírito pode ser usado ocasionalmente, né? Então, não necessariamente tem esse ofício profético, né? Mas aquele que é profeta de ofício, ele realmente tem uma missão dada por Jesus, né? Então, ele é como se fosse uma profissão, de fato. É verdade. É um ofício. É verdade. Né? E o que é que isso muda? O que é que ser uma profeta de ofício muda para a Estela? Muda o estilo de vida, muda o pensar, o agir, o dia a dia, a questão do que se faz, da rotina, dos lugares que se frequenta, porque há certos incômodos que eu acredito que os profetas sentem. Por exemplo, não vou para qualquer lugar, não aceito todo tipo de convite para estar em lugares, principalmente que eu sei que são lugares que tem contaminação, a questão de estar na busca, na presença constante do Senhor, em todo o tempo. Não, eu digo assim, a gente, na rotina que a gente tem, a gente não tem como estar prostrada diante do Senhor o dia todo, mas estar em espírito você pode estar sempre, né? Então, é lavando uma louça, é lavando um banheiro, meu secreto é o banheiro também. Sim, o meu também era, eu chamava de meu Monte Oreb, todas as vezes que eu estava ali no banheiro, meu Monte Oreb, porque recebia tantas impressões do Espírito. Tanto. E a questão da adoração, você tem que estar em constante consagração. E buscando no Senhor quais são os movimentos dele para hoje, para amanhã, para a próxima estação. Enfim, está buscando sempre no Senhor, né? Que isso todo cristão deveria ser sua prática, né? Essa dependência no Senhor. Mas o profeta tem uma coisa diferente. Tem. O nível de dependência é muito maior. É maior. É muito maior. O nível do discernimento dos ambientes. Então, eu
acredito que é maior do que o dom de discernimento de espíritos, Sim. que é apenas um dom, que não é que é apenas, mas é um dom que o Espírito Santo capacita alguém para discernir os espíritos que estão atuando. Sim. E aí a pessoa também consegue discernir a atmosfera espiritual em volta. Mas o profeta, ele chega no ambiente e ele tem uma sensibilidade Isso. espiritual para discernir movimentos, e isso já te tirou de algum lugar, já te levou a algum lugar. Você lembra? Por exemplo, eu lembro de uma vez, você me dizer que estava numa viagem com seu marido, numa Sim. cidade próxima aqui de uma pessoa, e você sentiu do Senhor que tinha que ir. Sim. Eu não sei se foi para um bairro, para um lugar, Sim. e chegou ali, estava acontecendo algo que Meu você não Deus. esperava e você sentiu. Tem. É um exercício profético. O Senhor tem muito isso comigo. No momento não está tendo, né? Porque eu acredito que o Senhor também dá fases. Sim. E tinha uma fase que era assim, era um incômodo. Chegava uma quarta, quinta-feira, eu preciso ir para não sei para onde. Era Natal, era Recife. E parecia ser lazer na mentalidade física, terrena. Eu achava que era porque precisava descansar ou ir para ter um lazer, né? Mas sempre que a gente ia, tinha alguma coisa relacionada ao meu chamado. Sempre. Até hoje acontece, mas não com uma frequência que estava acontecendo. Então, certa vez o Senhor disse, Recife. E eu disse, Renan, não sei o que é, mas o Senhor fala para a gente ir para Recife. Nós fomos. Quando chegou lá, era uma semana do Exército, então aquilo ali já foi falando comigo para conhecer mais sobre o Exército. Tinha armas, tinha carros, enfim. Aí, para mim, foi uma questão de se ligue, porque existe um exército do Senhor. Então, ali ele estava falando. E o Senhor começou a falar comigo. Eu estava na praia e disse assim, vá na igreja tal e leve o livro. Eu não sabia o que era. Aí fui lá na Família 61, cheguei lá. Foi num dia que houve a Marcha para Jesus, que o ex-presidente estaria lá. E na hora em que eu me posicionei, que eu obedeci, eu disse, Renan, o Senhor está mandando eu pegar o livro e bater na Família 61, que é a igreja. Eu não sabia que era ela, uma das igrejas que estava organizando, que ia para cima do trio do presidente. E minha visão abriu, eu vi corredor de anjo por toda a principal de Boa Viagem. E eu disse, meu Deus, o que é que está acontecendo aqui? E eu fui lá na igreja, falei do livro, enfim, tentei acompanhar o pessoal, mas aí acabou que não acontecendo, mas eu disse, eu vou para a Marcha para Jesus. E caminhei fazendo declarações a marcha inteira. Né? Eu não estive com a autoridade, mas eu acredito que não era talvez esse propósito, mas assim, a obediência de dizer assim, você vai e vai fazer isso. Por mais que eu não entendesse, né? Mas eu obedeci ao Senhor. E se você observar nas escrituras, o mover do profeta de ofício, ele não necessariamente ele está à frente. Sim. Então você vai ver Samuel em casa, na hora lá que todo mundo está dormindo, e ele está sendo chamado pelo Senhor para receber do Senhor uma revelação profética tão radical como a que ele recebeu, que morreria ali ele e seus filhos, né? E toda uma linhagem. Você vai ver o profeta sendo movido a quando ninguém está olhando para ele está fazendo um mover profético, um ato profético, ou até mesmo uma intercessão, e ali acontecendo algo no reino espiritual que ecoa no reino natural e as pessoas nem sabem de onde é que veio. Tinha um profeta que estava gerando aquilo que Deus queria realizar. Então, é um chamado. Às vezes eu sei que no meio evangélico tem muita coisa do profeta que fala e que entrega, assim diz o Senhor, e roda, e marcha, entrega aquela palavra, e todo mundo fica em volta dele querendo receber. Mas o exercício profético nas Escrituras, ele está muito mais associado ao Senhor movendo para trazer do céu para a terra aquilo que Deus deseja revelar, seja numa palavra, liberando algo sobre a vida de alguém, ou seja num ato profético que vai destravar uma realidade, né? E eu imagino que não seja fácil.
Esse profeta que não está sob aplausos, que não está sob a admiração de ninguém, e aí você está numa marcha para Jesus, vendo anjos sobre um bairro inteiro, numa avenida, cheio de gente, você vendo anjos e Deus te dizendo, declara aqui, declara aqui, declara aqui. Ninguém te viu, ninguém te reconheceu, ninguém te aplaudiu, ninguém te deu a honra do profeta, mas aquela declaração, talvez você só receba a revelação quando estiver com o Senhor, Sim. de o quanto fez diferença naquele momento. Você hoje se vê como chamado para batalha espiritual de nível mais alto, que a gente chama assim, de nível estratégico, Isso. que é por nações. É um outro nível de batalha, e aí eu vou remeter ao apóstolo Hudson, quando ele era levado por Deus com o seu ministério, que tinham vários profetas de ofício, e ia para uma cidade, imagina, entrar numa cidade e entrar num bairro antigo, naquele prédio, o Espírito Santo mostrava que tinha um sótão, não, como é que a parte de baixo lá, como é que chama? Não sei se chama sótão também, na parte de baixo da casa antiga, e ele ficava ali embaixo com os profetas, e ali os profetas iam tendo visão no século tal, que ali ficaram escravos, que ali foram mortos, tinha sangue derramado, tinham assim, as mais absurdas realidades impensáveis a nós, mas que prendiam aquela cidade numa atuação de um principado e uma potestade por coisas que tinham sido feitas ali. E os profetas precisavam ser levados àquele lugar, que iam revelando o que aconteceu para poder ser remido aquilo, para a cidade ser liberada. Então, imagina. E ninguém ficou sabendo. Sim. Ninguém soube, não deu na televisão, no rádio, na igreja ninguém também estava lá. Mas esse chamado é um chamado que requer muita fé, muita confiança em Deus, muita dependência e obediência, sem esperar reconhecimento humano. Porque se você for uma profetisa de fala, de muito entregar, Deus me diz, você ainda tem algum tipo de reconhecimento, porque as pessoas vão estar dizendo, eu estava perguntando, Deus falou, testificou. Mas o nível que você é chamada para esse nível de guerra estratégica é muito ali no secreto, é você com Deus, depois Deus te movendo para fazer essas coisas, essas loucuras, e você precisa obedecer. Sim. Nem sempre vão entender, mas a sua obediência vai destravar uma realidade espiritual e natural. Amém. Você lembra de algo que você viveu, que você conseguiu ver os frutos de um destravamento da realidade natural do que você fez na realidade espiritual? Eita, meu pai. Porque eu lembro de uma aqui agora, que eu vivi com você, que Deus nos levou para orar em pontos estratégicos da cidade de João Pessoa. Sim. E nós fomos orar num girador em um determinado bairro aqui da cidade. Que prosperou como... Conte aí. O Senhor deu essa estratégia, né? Eu acredito que foi ali pós-pandemia. Não lembro. Não, a gente estava tendo uma fase onde o Senhor direcionava para que a gente fosse para praças, para bairros, né? Saísse da igreja, né? Então, fizemos pontos estratégicos de cavar e enterrar palavras como sementes de prosperidade, de paz, de declarações proféticas sobre o bairro do Bessa, né? E ali a gente foi para um girador do Aeroclube, que depois de ali, o Aeroclube não foi o mesmo. Aquele bairro... O bairro explodiu, assim, a questão da especulação imobiliária é altíssima ali, farmácia, tudo prosperou. E a gente viu, né, no mundo natural, aquilo que a gente primeiro fez no mundo espiritual. E todas as palavras lançadas, inclusive, eu fui em um ponto com o pastor Paulo, onde era, antigamente, um motel. E nós fizemos o mesmo protocolo, fazendo liberações proféticas e fizemos algo de enterrar a palavra. Mas deixa eu interromper. Esse lugar que era um motel, ninguém construía nada. Nada dava certo. Nada. O motel já tinha acabado, estava abandonado. Estava abandonado aquele prédio enorme e nada dava certo ali. Nada.
eu lembro que não se conseguia nada, nada, nada. O ramo imobiliário conhecia aquele lugar como um lugar que não tinha o que fazer, era Sim, desprezado. que era desprezado. E aí vocês foram lá, remiram o território. Remimos o território e hoje é o Mix Mateus. Pensou, meu Deus. Então, prosperou. Quantas famílias não são tocadas, empregadas, sim. o empreendedorismo ali, enfim. É impressionante. É impressionante, né? A realidade do mundo espiritual, trazendo uma nova realidade para o mundo natural, é impressionante. E o profeta, ele é aquele que consegue acessar a revelação dos planos de Deus, daquilo que Deus quer revelar, que quer fazer, seja na vida de uma pessoa, na vida de uma comunidade, de um bairro, de uma cidade, de nações, para que este profeta se posicione, seja entregando essa revelação, seja orando para que essa revelação se estabeleça, seja com atos proféticos já produzindo algumas ações no reino espiritual para que aquilo se manifeste no reino natural, mas Deus vai usar o profeta para esse estabelecimento. E aí temos tantas experiências. Sim. Eu lembro ali na frente da Zoe, quando se fazia tanta macumba ali. Sim, também outro relato, né? Outro testemunho. Que a gente, vez por outra, era deparado, né? Com a infeliz surpresa de ter despachos ali sempre na frente da igreja. E a gente orava por aquele terreno, orava pelo bairro, já estendia as orações, né? Sim. E nós fomos surpreendidos pela bênção de ter o Parque Paraíba 4. Exato. E mudou toda a realidade daquela área. Pois toda. Então, é outro testemunho que nós guerreamos ali, viu? Foi. Um lugar abandonado, ermo, escuro. Metralha, lixo. Eu lembro de chegar na frente das 8 e resto de sofá, animais mortos, porque ali era um depósito. Era. E as pessoas não passavam muito ali, porque era muito esquisito, então era abandonado aquilo ali. Isso. Mas quantas vezes você que tem uma das armas suas, que é a bandeira, você ali como sentinela volante, sim, passando naquele território com outros sentinelas, orando no perímetro, sim, e como Deus foi fazendo realmente uma limpeza espiritual que se manifestou no natural. Hoje o lugar é lindo, tudo calçado, um parque fantástico, né? Criança, adolescente, jovem, idoso, gente correndo, gente fazendo piquenique, gente jogando, gente namorando, enfim, tudo. Tem vida naquele lugar. E a gente estava ali encerrando o nosso acampa dentro, em comunhão, em adoração, se alimentando da palavra, quando isso poderia ser pensado. Mas o Senhor fez com que profetas dele acessassem a revelação de que precisavam se mover naquela região e naquele território para que tivesse uma mudança de fato no sim, reino natural. É muito poderoso. Estela, se você pudesse deixar uma mensagem para quem nos assiste, falando sobre esse chamado profético, o que você teria a dizer? Eu diria que é um chamado difícil, mas é um chamado maravilhoso. Porque o profeta é aquele que acessa o que está no coração de Deus. Então, você ir lá acessar o que está lá dentro do coração dele, do que ele deseja fazer, é um privilégio muito grande. Fácil, nem sempre é, né? Porque às vezes vem com exortação, sim, às vezes vem com consolo, mas também vem com edificação, né? E requer muita renúncia. Requer renúncia, requer posicionamento, intimidade, dependência. Mas comigo, assim, o que eu penso é: eis-me aqui, Senhor. Eu não me vejo sem fazer o que eu faço, nem ser quem eu sou. Eu não me reconheço mais se não viver isso que eu vivo hoje. E é incrível porque você não precisa vir de uma família de super crentes, sou profeta desde pequeno, porque vi meu pai profetizando, minha mãe eu nem tenho isso. Eu nem tenho isso. Eu vim casar com um crente assim, já velha, como já pensou, Então, mas foi o seu coração, o desejo sim, de buscar o Senhor, de ouvir o que Ele tinha para revelar, e essa revelação muda tudo na nossa vida, né? E é lindo, porque quanto mais você busca, mais acesso Ele dá. Sim, é verdade. E de diferentes formas. Sim. Seja na palavra, seja por sonho, seja por visão, seja palavra de discernimento,
todas as formas que ele se revela. É né? verdade. Ouvindo a voz dele, sentindo, impressão, Vendo. É né? verdade. São tantas. Nós chamamos isso de. Ia ser dado na aula, que fizeram uma surpresa para mim de aniversário, as diversas percepções proféticas, né? Isso. Então você pode perceber essa revelação de Deus sentindo um cheiro. Você pode perceber vendo ali a realidade do mundo espiritual, sentindo no a corpo. dor. Exato, um frio, um calor, uma Isso. dor, então você pode, um arrepio, e você sabe que tem Isso. entidades ali, você pode receber essa percepção ouvindo uma voz audível, você pode receber a revelação com uma impressão na mente, uma visão na mente, você pode receber a revelação quando está orando e de Isso. repente recebe algo ali na oração, você se vê orando por algo e sabe que é aquilo. Você pode receber essa revelação lendo a palavra e chegou a resposta. Você certamente já acessou todas essas formas. Já. Né? Já, sim, tem essas experiências já. E hoje você está se preparando para preparar outros no ofício profético, né? Sim. Como um mestral profético, que a gente chama. O que é mais desafiador para você nessa realidade de não apenas um profeta de ofício, mas um mestre profético? A responsabilidade. Porque o profeta, ele não pode ser só mover. Ele tem que ter princípios, tem que seguir princípios, tem que conhecer a palavra. E trazer essa base é uma responsabilidade muito grande. Sim. Até porque o ensino o que vai fundamentar o ministério do profeta, para ele não se perder, para ele não morrer, para ele não matar. Sim, muito importante. Né? Mas é maravilhoso. É verdade. Você tem sido uma bênção nas nossas vidas, a forma como Amém. Deus tem te revelado. Tantas vezes nos tirou do lugar que a gente estava sem saber para onde ir, Amém. Mas a revelação do Senhor, através de uma palavra de conhecimento que você teve, de enxergar um anjo ali ou um demônio aqui operando, enfim, nos fez dar passos na direção da nossa vitória e nós temos vencido. Amém. Mas eu queria encerrar falando de um ponto que eu já ia esquecendo. Sim. Antes do seu podcast, eu tinha gravado com alguém que, embora fosse uma combatente muito destemida, por causa das emoções desreguladas, Sim. ela acabou caindo e quase perdeu a vida. Ela chegou a ter ideação suicida, por pouco ela não tirou a própria vida, né? Num contra-ataque ali do inferno. Você também lida com a questão das emoções. Sim. E chegou um ponto que você precisou dizer, peraí, nem tudo é Deus. Isso. O profeta pode errar. Então, como é isso hoje para você? Bem, é uma questão que merece vigilância de todo profeta, na verdade de todo mundo, né? Sim. Mas o profeta, realmente, ele precisa ter uma vigilância mais redobrada sobre a questão das emoções. Acontece comigo, quando eu enfrento grandes batalhas, desafios, que se acumulam com o cansaço físico, e aí vem o mental, as emoções desregulam e acabo fragilizando até na questão do ser profeta. Né? É muito interessante porque quando algo não está bem, das 3 dimensões, e principalmente na questão emocional, começa-se a afetar a forma como eu sonho, o que eu vejo, não vê com muita clareza, fica algo perturbado. E você hoje já discerne isso? Já consigo perceber isso aí que acontece. Então, é uma área de vulnerabilidade. Juntar cansaço com a emoção físico e emocional, tem que ter cuidado no que está sendo, vou usar uma expressão, produzido no dom profético. Sim, foi muito importante essa observação. E tem que ter uma humildade de reconhecer que pode não ser Deus. Sim. Que eu acho que esse é um grande desafio com quem carrega dons proféticos como você carrega. Porque a pessoa já viveu tantas experiências profundas que acha que tudo que sente é Deus. Sim. Mas eu que lidero o corpo profético e profetas por muito tempo, eu tenho liderado, tem sido muito desafiador. Porque muitas vezes você está vendo que ali é alma, é emoção desregulada, é pensamento disfuncional, mas a pessoa está dizendo, foi Deus me disse, Deus mandou fazer. Deus... E algumas dessas pessoas proféticas
quando são obstinadas, elas são, assim, detonadas pelo São. inimigo. Porque elas não percebem que estão no caminho do erro, estão caindo numa armadilha, e com tantos dons, mas elas são cooptadas mesmo em Sim. armadilhas que destroem elas. E é tão triste, na posição que eu estou aqui de supervisão, de encontrar algumas dessas pessoas proféticas que elas, infelizmente, elas acabam se tornando manipuladoras, Sim. porque tem que estar certo no que viu, Sim. no que sentiu. Meu Deus, são obstinadas, elas realmente, a vida vai sendo destruída. Mas algo que eu tenho vivido com você foi de muitas conversas difíceis e de dizer, olha, esse sonho para mim é sua alma desregulada, não é Deus. E você ali me ouvir e eu digo, vá perguntar ao Senhor. O Espírito está em você, peça testificação. E muitas vezes você voltar e dizer de realmente era minha alma. Sim. E hoje você já chegou num ponto de dizer, olha, estou mandando sonho, porque a gente faz julgamentos de sonhos, né? Cremos nos sonhos, como algo de Deus para revelação, mas você dizer, estou mandando, mas estou confusa, não sei se é Deus, porque sinto que tem algo de alma aí. Isso é maravilhoso, mostra um nível de maturidade, bem como de humildade. Sim. Para entender que, embora seja um profeta de ofício, continua sendo um humano. Isso. Sob um mundo que jaz no maligno, né? Afetado pela queda, e que vive essa contínua luta com o mundo, com a carne, contra os seres espirituais. Então, é uma guerra que nós humanos sentimos, e nem sempre a gente está vencendo em todo o tempo. É verdade. Né? Então, precisamos da humildade e saber, opa, será que está tudo certinho? Você tem tido essa humildade. Parabéns, continue assim. Glória a Deus. Porque isso vai lhe fazer crescer e o Senhor começa a lhe entregar mais responsabilidades. Eu acredito que é uma virtude que eu descobri no chamado. Foi? De ter um coração ensinável. Que massa. Que isso é uma ressignificação para mim, porque toda a minha vida eu escutei muito que eu era orgulhosa. E num como águia, e um como águias, lá não tinha nem o nome como águias ainda, era mulheres... Acho que era livres. Era uma coisa assim. Era algo desse tipo. Que nós fizemos um profético, eu estava trabalhando e eu perguntei à líder se eu poderia participar do profético, e ela disse que sim. E uma das palavras que o Senhor me entregou foi, você é humilde. Então ali eu disse, Senhor, tem certeza que eu sou humilde? Porque as pessoas não dizem isso sobre mim. Né? E um desafio para o profeta é lidar com o orgulho, porque ele vai lhe destruir. É verdade. Ele vai lhe destruir. Com um coração endurecido, Sim. que não quer ser corrigido, né? E hoje eu desenvolvi uma prática até de autocuidado, de dizer assim, é de Pastor Paulo, Mona, Sim. se eu estiver errando, me chame antes que a casa caia. Verdade. Para eu não me perder, não me deixem me perder, porque todo mundo tem ponto cego, e se eu tiver um ponto cego, intervenha imediatamente. Não me deixe permanecer no erro. Pode doer, pode arder, não interessa, mas eu quero ser corrigida. Porque o profeta não é infalível. Isso. A palavra é, o profeta não. É a palavra de Deus. Estela, a gente está chegando ao final. Eu vou fazer um bate e volta aqui, você tem que responder rápido, tá? Ai, meu Deus. Não pode pensar muito. Então, vamos lá. Qual é o seu maior presente? Jesus. Sua maior conquista? Descobri o meu propósito. Algo que te estressa? Gabriel vai ter que ser rápido aí, não? Muitas coisas te estressam, eu sei. Escolhe uma, assim, querida. Eu acho que fazer a coisa mal feita, principalmente para o Senhor. A falta de zelo. Sim. Algo para fazer que te dá paz. Dançar. Algo que te enche de alegria. Ver vidas libertas e curadas e ativadas. Ai, é lindo. Algo que entristece. Pecado. Uma boa lembrança. Eita Deus. As viagens que eu fiz, que o Senhor me deu. Uma bagagem pesada que ainda tem que ser deixada para trás. Esse temperamento colérico, meu Deus. A coleriquice. Um grande desafio. Meu temperamento. Sim.
uma resposta de oração. Renan. Ai, depois tem que contar isso. Algum medo? De não viver o propósito de Deus na minha vida. Eu também tenho. Meu Deus. Você veio e não fez o que eu lhe dei. A missão que eu lhe dei, lhe entreguei. Misericórdia. Você viveu, não deixa a vida me levar, terminou e quando chegar lá na prestação, e aí... Misericórdia, não. Fez o quê? Um sonho realizado. Acho que meu casamento. Já vim aqui. E um sonho a realizar. Eita, Deus. São tantos, eu sou muito sonhadora, meu Deus. Eu acho que o que eu mais tenho sonhado hoje é viver esse propósito que eu tenho recebido, né? Muitas confirmações do Senhor sobre as nações. Eu acho que o meu maior sonho hoje é realmente viver esse chamado onde Ele quer. Amém, amém. Estela, deixa uma palavra para quem nos acompanhou até agora. Olhe para ali, para a câmera e fale com quem nos assistiu. Libere algo do céu para essas vidas. Amém. Eu queria dizer para você que nos assiste, busque ao Senhor, busque a sua voz, as diferentes formas que Ele fala porque Ele fala. E que você desenvolva uma intimidade com o Senhor, para que você possa acessar aquele que está no coração dEle, lá no íntimo do coraçãozinho dEle. E eu libero que seja um tempo de destravar na tua vida espiritual, que em nome de Jesus você possa ter experiências sobrenaturais, que você possa receber da unção do Espírito Santo, que você possa receber batismo na sua casa, em nome de Jesus, onde você estiver. Em nome de Jesus, que visões sejam abertas, que curas sejam estabelecidas, que em nome de Jesus as emoções sejam controladas, em nome de Jesus, e que haja discernimento espiritual, palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, que em nome de Jesus pessoas sejam curadas e ativadas a partir de tudo aquilo que ouviu e possa ressignificar em nome de Jesus, e que estruturas da mente possam ser removidas em nome de Jesus. Assim eu libero sobre vocês. Amém, amém. Estela, muito obrigada por esse tempo, por compartilhar um pouquinho do muito que você tem vivido no Senhor e que o Senhor também lhe permita voar os altos voos que Ele tem para que você voe nas nações dessa terra. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Jesus. E você que nos acompanhou, não deixe de comentar o que é que você achou desse podcast. Que dúvidas que você tem, o que é que você gostaria de aprender um pouco mais sobre a realidade espiritual, sobre o ministério profético, enfim. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de ativar os sininhos com as notificações e eu quero realmente te encorajar a compartilhar esse podcast. E se você sente um chamado para se desenvolver em um ministério profético, existem já algumas escolas de profetas no Brasil, mas ali no Centro Apostólico Zoe nós temos uma escola de profetas que você pode acompanhar da sua casa, à distância, você pode receber um material escrito, bem como assistir os vídeos, e isso aí pode te ajudar nesse destravar do exercício profético. Eu espero que o Senhor te posicione, que te ative, porque o Senhor tem muito a fazer nesta terra, mas Ele nada fará sem antes revelar aos seus profetas. Que se posicionem os profetas de Deus. Deus abençoe você e até o próximo podcast Como Águias.